Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e hoje eu vou fazer um comentário, uma leitura de um texto que a gente encontra na internet, no site medium.com. É um texto do Rodrigo Alencar. Rodrigo Alencar é psicanalista, autor do livro A Fome da Alma, doutor em psicologia clínica pela USP, participante do Instituto Vox de pesquisa em psicanálise. Já li aqui um texto antes do Rodrigo sobre a Cracolândia, né? Sobre pânico moral em algum outro momento. Resolvi trazer esse texto aqui por ser um texto curto, breve e importante para nossa cultura, para nossa sociedade, não só nessa semana que antecede aí a escolha do presidente, a escolha dos deputados estadual e federal, senador ou senadora, governador. Então se torna ainda mais urgente. E esse texto aqui ele traz umas ideias para a gente pensar, especialmente nessa semana, né? O texto se chama O Envenenamento da Memória. E é um texto de 31 de março. Vamos ler aqui, né? Quando olhamos para o campo de pesquisa que corresponde à história do uso de drogas, podemos constatar que talvez uma das descobertas mais interessantes a respeito da nossa relação com a natureza seja a capacidade de diferenciar veneno a remédio a depender da dosagem da substância. Isso nos lembra de que não há objeto bom ou ruim em si, mas de como as coisas dependem de nossa ação e relação para que adquiram alguma qualidade. Esse primeiro parágrafo aqui, Rodrigo traz essa questão aí, né? Esse aspecto dessa ideia do remédio que pode virar veneno, né? Se não me engano, fármaco, um termo que é usado, né? O fármaco é exatamente aquela substância, aquele remédio que dependendo da dosagem pode se tornar um veneno. E aqui ele pensa que Rodrigo, que é um cara que trabalha com a questão da pulsão, das drogas, psicanálise, ele pensa como a droga em si, né? As drogas ilícitas, elas acabam aderindo não, né? Sendo colocadas dentro dessa ideia, né? Que a droga em si não é o mal do mundo, o mal da pessoa, mas a forma como é usada, a forma como é simbolizada, a forma como é relacionada e especialmente em qual quantidade, né? Um veneno, um remédio pode virar veneno. Qualquer remédio, né? Não precisa ser droga ilícita. Então, uma questão importante, um ponto importante para a gente começar. Também é fundamental perceber que saber manejar a dosagem nada tem a ver com um ideal de ponderação. O exemplo disso é a chamada mitridização ou mitridatismo, uma prática muito antiga que consiste em estimular as defesas do organismo por meio da ingestão de doses intervaladas e progressivas de um determinado veneno até que se torne imune a ele. Pensem só, né? Não é essa ideia que ele está colocando aqui, né? De ponderar, né? Vamos ver para onde vamos. Ou seja, a ponderação pode ser um referente frágil na medida em que algo que anteriormente era um excesso pode se passar por um uso ponderado na medida em que o organismo desenvolveu tolerância. Por exemplo, quem passava 3 ou 4 horas na frente de uma tela nos anos 90 cometia um excesso. Hoje em dia seria um ícone de ponderação e mestre da regulação dos hábitos digitais. Esse exemplo aqui é bem legal, né? Ele traz aí nos anos 1990, nos anos 90, não havia isso aqui, celular, internet no celular tampouco. E o que acontecia da tela que a gente se prendia muitas vezes era a TV, né? E pense só, antigamente, nos anos 90, passar 3 ou 4 horas na frente da televisão era considerado um excesso. Hoje em dia passamos bem mais no celular, né? A gente passa mais. Pode não ser horas corridas,
mas se a gente for marcar aí quantitativamente, a gente passa bem mais. Então, assim, ponderação em relação ao quê? Dentro de qual contexto, com qual instrumento? Então é muito relativo, né? É graças à memória que sabemos que mudamos, e é graças a essa capacidade que podemos reconhecer que o desenvolvimento de determinadas tolerâncias nos transforma de modo a não ser possível qualquer retorno ao que se era antes. É graças à memória que sabemos que mudamos, e é graças a essa capacidade que podemos reconhecer que o desenvolvimento de determinadas tolerâncias nos transforma de modo a não ser possível qualquer retorno ao que se era antes. Aí um problema da tolerância, né? Não ser possível retornar ao que se era antes. Uma curiosidade a respeito de Mitrídates, rei de Ponto, região que é hoje conhecida pelo nome de Bósforo, na Turquia. Graças ao desenvolvimento de sua técnica de dosagens progressivas de veneno, se tornou imune a substâncias que poderiam tirar sua vida. Olha só. A tragédia se dá no episódio do seu suicídio, que se torna inviável de acontecer de modo indolor, já que não existia mais a possibilidade de se envenenar. Olha só esse exemplo aqui, né? Esse rei de Ponto, Mitrídates. O cara aí tem uma técnica de dosagens progressivas de veneno para se tornar imune, porém, quando ele decide ali, quando ele toma a decisão de tirar a própria vida, não há mais meios que não dolorosos de fazer isso, já que todo o veneno ali já estava imune, o organismo já é imune a todos os venenos, né? Veja só. Mitrídates só pôde comandar a própria morte por meio da espada de um de seus comandados, que teve de golpeá-lo para que se realizasse o seu suicídio impossível, aqui entre aspas. Ao menos é o que narra a peça de Jean Racine, um dramaturgo francês do século XVII. Na psicanálise, a própria memória pode funcionar como antídoto ou veneno, a depender do como manejada. No texto estabelecido sobre o caso do Homem dos Lobos, que é um caso famoso de Freud, Freud se desorienta durante algumas linhas enquanto se pergunta se a cena na qual a criança testemunhou o sexo dos pais realmente aconteceu ou estaremos falando do produto da fantasia de um adulto. Esse caso aqui é famoso, o Homem dos Lobos, né? Freud se questiona se essa memória trazida por ele, é uma fantasia ou realmente aconteceu. A criança teria visto ali os pais fazendo sexo? É perceptível que a dúvida a respeito da cena turva a capacidade de articulação de como aquilo se apresenta na análise. Claro, né? Sem dúvida. Ou seja, veneno, material mal manejado. No entanto, como é conhecido na hábil escrita do mestre vienense, o erro é produtivo e a intoxicação ensina. E o que se apresenta como incerteza para o clínico passa a figurar como a chamada realidade psíquica. Aqui na psicanálise, aqui Freud vai vendo, a partir dessa dúvida, se era real ou não, essa cena que o paciente traz, a gente destaca aqui a ideia de realidade psíquica. A realidade psíquica não necessariamente necessita de um respaldo de veracidade na realidade. Sendo fantasia ou não, no caso do Homem dos Lobos aqui, chega a ser irrelevante. O que vai mesmo contar na análise como material é exatamente essa realidade psíquica. O que representa para o paciente? Às vezes já me perguntaram, mas como você vai saber que seu paciente não está mentindo? A questão aqui não é a verdade ou a mentira que o paciente traz, mas o que ele traz tem algo a ser dito, faz parte de uma realidade psíquica. Sendo uma mentira intencional, ou seja, uma fantasia, está dito, está posto na sessão, e o que a gente faz com isso, Não se trata de ser verdade ou não o que está sendo dito, mas sim o que aquilo representa na realidade psíquica, Daí que o princípio da realidade psíquica se impõe e passa a operar como remédio de gosto amargo
para parte da comunidade científica que criticará a psicanálise como subjetivismo radical. Claro, né? Já disse aqui em algum outro momento, quando não há um objeto que a gente pode ver, mensurar, colocar numa escala, colocar num exame, haverá dúvidas. Só que assim, a psicanálise, talvez, um dos aspectos mais interessantes dela, é que a gente trabalha exatamente com isso que não é mensurado, né? Com essa parte subjetiva humana que não dá para colocar num papel e dizer é isso, é causa disso, algo tão racional, tão concreto, tão positivista, né? Então é uma questão aí para nós que trabalhamos com psicanálise, né? Com a psicanálise em geral, enquanto questionada no mundo científico, né? Pois é, a questão não passa mais a ser se o efeito da memória sobre o corpo é uma distorção, mas sim se o que se apresenta a respeito do passado torna um futuro viável ou não. Ou seja, né, não importa aqui de novo se é uma distorção, se essa memória está causando uma distorção, mas sim o que apresenta a respeito do passado e o que diz, até de perspectiva para o futuro, né? No caso da história recente do Brasil, a situação é um pouco mais delicada, pois não há solução que se dê por meio de um bom estilo de escrita com algumas torções argumentativas. Como podemos falar da memória da tortura e do silenciamento se não conseguimos nos referir só ao passado? Como elaborar a violência se ela está em ato? Como aprender a manejar com o poder político, de modo que ele possa nos servir de antídoto ao envenenamento do autoritarismo e da conversão da segurança pública em máquina de ódio e extermínios? Olha as questões que o Rodrigo traz aqui, né? Como podemos falar da memória da tortura e do silenciamento se não conseguimos nos referir só ao passado? Porque há silenciamento e a tortura hoje. A gente nem reconheceu o que foi feito lá na época da ditadura militar e ainda assim a gente lida com isso, como herança, como continuidade disso. Como elaborar a violência se ela está em ato? Como a gente elabora algo que ainda não acabou, que está acontecendo? É uma eterna vivência de elaboração, ir elaborando, ando. Como aprender a manejar com o poder político, de modo que ele possa nos servir de antídoto ao envenenamento do autoritarismo e da conversão da segurança pública em máquina de ódio e extermínio. Autoritarismo e da conversão da segurança pública em máquina de ódio e extermínio. Estamos falando aqui, pensando aqui no estudo do Rodrigo Alencar, que ele é especialista na questão das drogas e psicanálise. Essa segurança pública que vira máquina de ódio e extermínio. Pensemos nas populações de rua, especialmente aquelas vinculadas à Cracolândia, aqui em São Paulo, as Cracolândias aí pelo Brasil afora, que se usa aí exatamente esse discurso da segurança pública para poder exterminar, para poder se exercer um poder de ódio, né? Destruindo, tirando pertences, internações compulsórias. Então, assim, para a gente começar a pensar, a gente tem ainda 2 parágrafos aqui que não vai dar tempo de ler, mas assim, vamos pensando aí nessa ideia do remédio que pode se tornar veneno, do antídoto que usamos para lidar com questões sociais. E por que isso é tão importante hoje? Sempre é importante, mas por que especificamente antecedendo as eleições que vai escolher o novo presidente, espero que novo, e os outros, né, deputados, senador, governador? Por quê? Quais são os interesses dessas pessoas? Que antídotos eles estão usando? Será que é para perpetuar essa coisa da máquina de ódio, de extermínio? Pensemos